Amém. Graças a Deus. Podem se acomodar, por favor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Você está mais animado hoje por conta da chuvinha? Todo mundo, né? E ela chegou, graças a Deus. Hoje vai chover mais. Durante essa semana, nós vamos ter a bênção dessa chuva maravilhosa. Quanta falta faz uma chuva, né, queridos? Devemos estar gratos a Deus por esse tempo, né, em que Deus rega a terra com a chuva abençoada. E a Bíblia diz que isso simboliza a bênção de Deus sobre a nossa vida também. Assim como a chuva que desce, rega a terra e faz brotar todo tipo de erva e muda todo o clima, muda o ambiente, muda a qualidade do ar, enche os campos de flores, tudo muda quando a chuva cai e rega a terra. Assim também a graça de Deus na nossa vida, ela muda todo o nosso viver. Ela muda a nossa maneira de pensar, de agir, de comportar. A graça de Deus, a Bíblia diz que ela deve ser renovada sobre nós a cada manhã, para que nós aprendamos a viver uma vida transformada. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos deste tema que está aqui, o poder da mente de Cristo em nós. Nós vamos deixar aqui para que você esteja sempre voltando para essa grande verdade, o poder da mente de Cristo em nós. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, mais percebemos a necessidade de conformação com Cristo. Jesus é o centro de todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus é o centro do Evangelho. Tudo que nós vamos pregar precisa ter Jesus como referencial. Senão a nossa pregação consiste apenas de sabedoria humana. Mas quando Jesus está no centro da nossa mensagem, da nossa pregação, da nossa oração, do nosso viver, aí nós vamos descobrindo o quão importante é ter um relacionamento com Cristo. Então, queridos, hoje eu quero compartilhar com você sobre esse tema. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, Paulo disse: ora, a pessoa natural, ou seja, que não nasceu de novo, não aceita, ou acolhe, ou crê, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E essa pessoa natural não pode entendê-las, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual, ou que nasceu de novo, ela julga ou discerne todas as coisas, mas ela mesma, essa pessoa transformada, ela não pode ser discernida por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Observe que Paulo está fazendo uma declaração. Está declarando, nós. Quem são esses nós? Todos os que nasceram de novo pela fé em Cristo, pela fé do Evangelho. Nós temos a mente de Cristo. Eu comecei a estudar esse assunto e achei que seria fácil desenvolver
esse assunto e trazer para os irmãos nesse momento de reflexão. Mas quanto mais eu estudava, quanto mais eu pesquisava, quanto mais eu pensava sobre isso, eu fui me dando conta de que isso é algo grandioso. Nunca será plenamente compreendido. A mente de Cristo em nós é algo tão glorioso que transforma-nos de pecadores em filhos santos de Deus. Transforma a nossa história. Quando nós temos Cristo como Senhor e Salvador, existe o antes e o depois. O antes de conhecer a Cristo e o depois de conhecer a Cristo. Então, nós percebemos que a mente de Cristo em nós é algo tão rico que vai mudando gradativamente a nossa vida, a nossa forma de pensar, de agir, de refletir, de julgar todas as coisas, de realmente estabelecer um novo código de valores. Então, Paulo está dizendo aqui que a pessoa natural, ou que não nasceu de novo, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Tem muita gente que não consegue crer, tomar posse e aceitar as verdades do Evangelho, acha muito complicado ou acha quase que alguma coisa inexplicável, não consegue entender e jamais vai compreender. Porque ela não tem a mente de Cristo. Quando nós temos a mente de Cristo, as palavras de Jesus, o Evangelho se torna acessível. Estava pensando sobre isso e cheguei à seguinte conclusão. Se a palavra de Deus, se o Evangelho, se as cartas fossem escritas apenas para os eruditos, Deus seria muito injusto, porque a maior parte da população não é erudita. É gente simples, é gente que tem uma formação básica. No entanto, o Evangelho foi colocado, foi exposto, foi pregado para as pessoas simples, para as pessoas que têm um coração totalmente simplificado, um coração, uma mente acessível. A Bíblia diz que Jesus falou que nós precisamos ser como crianças diante do reino de Deus, diante do Evangelho. Se nós não nos tornarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. Agora, precisamos entender em que contexto Jesus falou isso. Porque uma criança não tem responsabilidade, uma criança não tem noção, muitas vezes, nem do certo e do errado. Mas Jesus estava falando na simplicidade. Uma criança, ela, quando ouve alguém falando e prometendo a ela, ela acredita. Quando alguém diz, olha, eu vou te dar um presente no seu aniversário, ela acredita. Ela realmente põe fé naquilo que a pessoa falou. Quando seus pais dizem, olha, se você passar de ano, nós vamos fazer uma viagem, a criança acredita. Essa simplicidade é que Jesus estava falando que nós precisamos ter. Acreditar em Cristo e em tudo que Ele falou, de uma maneira natural. No entanto, a pessoa que não nasceu de novo, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É algo, puxa vida, não dá para receber isso aqui não bate com a sabedoria do momento, não bate com aquilo que eu entendo da vida. As pessoas rejeitam as coisas de Deus, na maior parte, porque elas não nasceram de novo e porque essas coisas parecem que são loucura. Porém, aquela pessoa que nasceu de novo, ela aceita e ela começa a viver por esses valores,
porque ela tem a mente de Cristo. Então, na introdução aqui do nosso assunto, eu quero dizer que é vital ter a mente de Cristo. É necessário, é fundamental ter a mente de Cristo. E isso significa que o Espírito Santo gradativamente nos ensinará, guiará e treinará por meio das Escrituras a pensar e a agir como Cristo em todas as situações. Quando eu comecei a pensar nisso aqui, eu falei, puxa vida, tem que realmente andar com Cristo. Tem que realmente ouvir o Espírito Santo, porque isso aqui é crescente. Quando nós temos a mente de Cristo, nós seremos ensinados, guiados e treinados por meio das Escrituras a pensar e agir em todas as situações como Cristo agiria. Olha o desafio, olha a grandeza do nosso chamado. Pensar e agir como Cristo. Agora, naturalmente, isso é impossível mesmo. A não ser que o Espírito Santo venha sobre nós, como veio, habite em nós, como habita, e controle toda a nossa vida. Controle toda a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. No entanto, como Jesus é maravilhoso, como Deus é bom, Deus já nos deu a capacidade de entender e de reproduzir as palavras, os pensamentos e o exemplo de Jesus. Deus já nos deu porque o Espírito Santo habita em nós. Portanto, Jesus disse, aprendei de mim. Ele não estava fazendo uma solicitação, assim, olha, por favor, venham comigo, aprendam comigo, vocês vão ser enriquecidos. Não. Ele disse taxativamente, aprendei de mim. Queridos, todos nós estamos aprendendo com alguém todo dia. Ainda que seja fazer as coisas da forma errada, mas nós estamos aprendendo todo dia com alguém. Se nós estamos aprendendo a fazer as coisas erradas, é por uma questão de escolha. Se nós queremos aprender a fazer as coisas certas, é também uma questão de escolha. Mas Jesus disse, aprendam de mim. E isso só é possível quando a mente de Cristo nos controla. Quando a mente de Cristo toma posse. Quando a mente de Cristo, ela assume o governo na nossa vida. Quando a mente de Cristo nos controla, nós aprendemos que a gente precisa repensar todos os nossos valores. A vida cristã, ela é semelhante à vida natural. Nós estamos evoluindo cada dia. Nós estamos crescendo cada dia. Quando paramos de crescer fisicamente, nós continuamos a crescer intelectualmente. Então Jesus disse que nós precisamos aprender dele todo dia. Podemos ser pessoas melhores a cada dia. Aprender é uma árdua tarefa, porque exige disciplina, compromisso, paciência, humildade, para aceitar o fato de que somos eternos aprendizes na escola da vida. Somos eternos aprendizes na escola da vida. Ninguém é completo. Ninguém está no topo e dizendo, daqui para lá não tem mais nada, eu já aprendi tudo que tinha que aprender. Não existe isso. O conhecimento ele é ilimitado. Portanto, o conhecimento é infinito. Nunca ninguém sabe tudo. Mas
podemos aprender o necessário para o dia a dia e viver com sabedoria. A conclusão de Sócrates foi: uma coisa sei, é que nada sei. Grande pensador da antiguidade, um homem que revolucionou a sua época, a educação, um homem que mexeu com a estrutura da sociedade do seu tempo, um homem respeitado por aquela geração. E ele, de maneira simples, chegou à seguinte conclusão: uma coisa eu sei, é que nada sei. Ou seja, eu tenho muito o que aprender. Eu tenho que aprender cada dia mais, porque quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que eu não sei. Então, queridos, ele queria dizer que quanto mais conhecia, mais claro ficava o quanto precisava aprender. Nós, como cristãos, precisamos ser inteligentes. Mas não basta ser inteligente, precisamos ser sábios. Inteligência e sabedoria são distintos. Tem gente que é muito inteligente, capacitado, preparado, mas não tem sabedoria para aplicar o seu conhecimento. No entanto, quando nós temos a mente de Cristo, tornamo-nos não apenas inteligentes, porque aprendemos a fazer escolhas certas, boas, saudáveis, mas também nos tornamos sábios para lidar com as adversidades, para lidar com as situações, para tomar decisões corretas, para rejeitar o que é ruim, negativo, aquilo que trabalha contra nós e escolher aquilo que vai melhorar ainda mais o nosso caráter e a nossa qualidade de vida. Portanto, o estudo, a pesquisa e a contemplação devem ser nossos melhores amigos ao longo da vida. O conhecimento de Cristo e sua doutrina é inesgotável, transcende o tempo e o espaço. Ninguém nunca conhecerá tudo sobre Jesus. Ninguém nunca entenderá plenamente a doutrina de Cristo. Vai crescendo nesse entendimento na medida que vai se aproximando cada vez mais do Senhor. Nem mesmo na eternidade conheceremos na totalidade os mistérios de Deus. Porque se isso fosse possível, Ele não seria Deus. Deus não pode ser plenamente conhecido. Deus não pode ser plenamente entendido, amados, senão Ele seria limitado. Se a nossa mente fosse capaz de compreender na plenitude a pessoa de Deus, o propósito de Deus, os mistérios de Deus, nós seríamos também deuses. Porém, Deus se revela por misericórdia, na medida que nós o buscamos, de acordo com a nossa necessidade de vivermos uma vida íntegra e que glorifique o seu nome. Portanto, para facilitar as coisas para nós, o Deus Filho se encarnou para nos dar um vislumbre da pessoa de Deus Pai. Deus Filho se encarnou para nos dar um vislumbre da pessoa de Deus Pai. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Oh, gente, que coisa tremenda isso aqui. Quem me vê a mim, vê o Pai. Pensa um pouquinho. O quanto Deus é bom. O quanto Deus é misericordioso. O quanto Deus nos ama. Uma vez que ninguém nunca viu a Deus e nunca o verá, Deus se manifestou, se revelou na pessoa de Jesus, o seu Filho. Ele mostrou quem é na pessoa de Jesus. Ele revelou a sua glória na pessoa de Jesus. Ele revelou a sua sabedoria na pessoa de Jesus. Revelou a sua bondade, a sua misericórdia na pessoa de Jesus. Por isso Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Porque o Filho é Deus, tanto quanto o Pai e o Espírito.
Existe aqui um mistério da Trindade. Alguém me diz, me explica a Trindade. Ninguém consegue. Ninguém consegue explicar a Trindade. Mas a Trindade existe. É um só Deus, em 3 pessoas. Alguém fala, mas então são 3 deuses? Não, um só Deus, manifestado em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como que é isso? Só pela mente de Cristo nós vamos aceitar como sendo algo que, na nossa limitação, nós nunca vamos entender completamente, mas nós podemos aceitar e crer e viver fundamentados nisso. Que o Pai nos ama e enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Pai ama e envia o Filho. O Filho ama, faz a vontade do Pai, morre, ressuscita e envia o Espírito Santo. Está vendo a sincronia? O Pai ama e envia o Filho. O Filho ama e envia o Espírito. O Espírito ama e honra o Filho e o Pai. Que coisa maravilhosa, não é, gente? Portanto, nós precisamos da mente de Cristo para entender essas coisas, pelo menos no nível aceitável, não é? Quem me vê a mim, vê o Pai. Deus caminhou entre nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, por isso um dos seus títulos é Deus conosco, ou na expressão Emanuel, que significa Deus conosco. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que pode dizer Deus conosco? São aqueles que nasceram de novo pela fé em Cristo. Deus comigo, Deus conosco. Porque realmente Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e nos deu a palavra da reconciliação. Então Deus nos reconciliou consigo em Cristo, por isso Ele é o Deus conosco, ou o Emanuel. Conhecemos a Deus na face de Cristo. Quanta bondade da parte de Deus Todo-Poderoso para com suas criaturas tão limitadas. Gente, então o negócio é o seguinte, é Jesus e pronto. Você tem que ler o Evangelho da perspectiva de Jesus. Você tem que orar da perspectiva de Jesus. Você tem que pregar da perspectiva de Jesus. Você tem que fazer a obra de Deus da perspectiva de Jesus. Porque Ele é o centro de tudo. Porque nele tudo se cumpre, tudo se funde. A Bíblia diz que dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E João disse, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. Pela mente de Cristo, em nós, saberemos o necessário para conhecê-lo, o suficiente para adorá-lo e servi-lo hoje e na eternidade. Jesus é o centro. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem a Trindade. Porque ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Filho falava do Pai. Então tem mais de uma pessoa nessa deidade. Percebe? Enquanto que a gente vai entendendo pela mente de Cristo o quanto Jesus esclareceu o máximo possível para que nós tenhamos a fé bíblica, tenhamos o Evangelho como centro da nossa fé. Portanto, Paulo escreveu, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, verso 9. Paulo foi um dos que mais ensinou sobre o Evangelho, sobre a nova vida, sobre a pessoa de Jesus, sobre a deidade de Jesus, sobre o poder do sacrifício de Jesus, sobre o poder da salvação, a amplitude da graça de Deus.
E ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós precisamos entender isso aqui. Se eu não tenho o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, eu não pertenço a Cristo. E eu não tenho o Espírito de Cristo porque não nasci de novo. E eu não nasci de novo porque não criei no Evangelho de Jesus Cristo. Então, as coisas são bem alinhavadas. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, depois que João foi preso, ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. A mesma mensagem que João começou a pregar, Jesus também desenvolveu. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Gente, o Evangelho é a carta de amor de Deus para o homem. É a carta do amor de Deus para o pecador. Deus nunca criou situação de dificultar para o homem se achegar a Ele. Tanto é que Ele enviou Jesus para ser o mediador entre Deus e os homens. Deus é muito bom, Jesus é maravilhoso e o Espírito Santo é fantástico. Quando esses três agem em nossa vida, nós podemos entender que apenas os que nasceram de novo pela fé em Cristo possuem a mente de Cristo. Isto é a natureza de Cristo em nós. São os valores de Cristo inundando nossa vida interior que se manifesta em nossos comportamentos. Quando nascemos de novo, tornamo-nos novas criaturas em Cristo. A partir de então, a graça de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, a santidade de Deus manifesta-se em nossos comportamentos. A Bíblia diz: pelo fruto se conhece uma árvore. Pelo fruto nos damos a conhecer e revelamos o nosso caráter. Às vezes, algumas pessoas dizem assim: aquela pessoa não tem caráter. Eu acho que essa não é a expressão acertada. Eu acho que o ideal seria dizer: aquela pessoa tem um mau caráter. Porque todo mundo tem caráter. Só que tem um caráter mau, distorcido. Outros têm um bom caráter, disciplinado. Mas todo mundo tem caráter. Só que a qualidade desse caráter é que define quem é essa pessoa. Isso é o que Paulo chamou de o fruto do Espírito. Quando nós manifestamos em nossos comportamentos, na nossa fé, no nosso vocabulário, nos nossos relacionamentos, depois de termos conhecido a Cristo, nós vamos manifestando que tipo de pessoas nós somos, de dentro para fora. Então, Paulo chamou isso de o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, o cristão está livre da lei, mas guiado e controlado pelo Espírito Santo, faz aquilo que a lei exige. Deus ordenou que a sua lei fosse cumprida. A lei de Deus é boa, é santa. Mas quem é que pode cumpri-la senão aquele que é santo também? Portanto, pela santidade de Cristo em nós, pela presença de Cristo em nós e pela mente de Cristo em nós, nós somos libertos do jugo da lei e naturalmente nós cumprimos a lei. Porque nós amamos, nós somos totalmente controlados pela vontade de Deus, nós temos a graça da fidelidade, nós começamos a viver em novidade de vida, começamos a viver em santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo
vai produzindo esses valores no nosso viver. Portanto, o que é a mente de Cristo, senão o fruto do Espírito? Se alguém quiser conhecer quem foi Jesus, entenda o que é o fruto do Espírito. Mas nós vamos além. Paulo escreveu aos Filipenses em capítulo 4, versículo 8, dizendo: irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, agradável, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou apliquem isso no dia a dia. Olha aqui, queridos, tudo que for verdadeiro, porque tem muita coisa que chega a nós que não é verdade, e a gente acolhe e passa para frente. Por exemplo, alguém chega e critica uma outra pessoa para você, e você, ingenuamente, vai repassando aquelas críticas sem ir lá na fonte para ver se aquilo tem procedência ou não. Mas como 1, 2, 3 falou, os outros vão falando também. Mas a Bíblia diz que tudo que for verdadeiro, não fale mal de quem você não conhece. Não critique quem você não conhece na intimidade. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem um temperamento. Não critique quando aquela pessoa não atinge a sua expectativa e não coloque nela um rótulo, porque você pode estar sendo injusto. Portanto, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem ou orientem-se por essas coisas, ou apliquem isso no vosso dia a dia. Vocês já imaginaram que se a igreja cumprisse esse mandamento, nós não teríamos nenhum problema de relacionamento? Não teríamos, não. Por que tanta divisão? Porque as pessoas não aplicam aqui esses princípios básicos para quem se diz um cristão, filho de Deus. Então, em Colossenses, Paulo continua dizendo: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos com Cristo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Eu acho isso aqui fantástico. Eu amo a carta aos Colossenses. Se já ressuscitastes com Cristo. Então está dizendo aqui que quando uma pessoa se converte a Jesus Cristo, ela é convencida pelo Espírito Santo e se entrega a Cristo totalmente, ela morre para a sua vida antiga. E assim como Jesus morreu pelo nosso pecado e ressuscitou ao terceiro dia, nós estamos incluídos na ressurreição de Cristo. E como Cristo ressuscitou para nunca mais morrer ou sofrer, ou levar sobre si qualquer mancha do pecado, nós também ressuscitamos para viver em novidade de vida. Em novidade de vida. É tudo novo, ou pelo menos deve ser. Jesus disse que, Paulo disse aqui, devemos pensar nas coisas de cima, ou lá do céu, e não nos que são aqui da terra, ou essa mentalidade terrena, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
Sabe como funciona isso na prática? Você está andando pela rua, falando agora no caso de homem. Aí você vê uma mulher seminua. Você pode olhar e você pode desviar o olhar. E aquela tentação vai continuar dizendo, olha mais uma vez, olha mais uma vez, olha mais uma vez. Olha o quanto ela é bonita, olha o quanto ela é desejável. Mas você pode retrucar dizendo, eu já morri para esse tipo de comportamento. Eu já morri para esse pecado de lascívia e ressuscitei em Cristo para viver em santidade de vida. Você precisa aceitar o fato de que você já morreu. Deus te considera em Cristo morto para o pecado. E você precisa aprender e entender e aplicar isso no seu viver. Alguém te chama para fazer um negócio desonesto. Você diz, olha, antigamente eu faria isso com a maior tranquilidade do mundo, mas hoje eu não posso mais. Eu estou morto para essa prática antiga. Alguém fala para você mentir. Aí você diz, mas essa mentira ela não vai causar nenhum dano. Mas a Bíblia diz que tudo o que for verdadeiro. Ah, mas é uma mentirinha de nada. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho de quem? A natureza do mentiroso é a natureza de quem? Então, gente, nós temos a natureza da verdade. Temos a natureza da pureza. Temos a natureza das coisas nobres. Temos a natureza daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, daquilo que é excelente. É isso que a mente de Cristo faz em nós. Ela muda os nossos valores. Ela muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Agora eu vou dizer para você, quanto mais você desejar isso aqui, mais você vai se deparar com falhas. Mas não desista. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas tudo é possível ao que crê. O Espírito Santo em mim, o Espírito Santo em você, nos capacita e nos qualifica para vivermos a vida ideal, que é a vida abundante que Jesus nos conquistou. Não tenha medo da sua própria fragilidade. Quanto mais você se consagra, mais você se torna sensível aos pecados. Mais as tentações vão se aflorando, irmãos. Quanto mais perto de Deus, maiores serão as tentações. Porque nós estamos no mundo, e esse mundo jaz no maligno, porém nós não somos do mundo, nós somos do céu, a nossa cidadania principal é celestial. Nós estamos aqui, temos um CPF, temos um CNPJ, trabalhamos e vivemos na terra, mas a nossa cidadania é celestial. Nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros. Virá o dia em que nós seremos levados para a nossa nova cidade, o nosso novo mundo. Queridos, se tivermos esta mentalidade, de que já morremos com Cristo e em Cristo para o pecado, entenderemos o que Paulo ensinou dizendo, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por Ele ou por meio dEle graças a Deus Pai. Agora, é possível mentir em nome de Jesus? Não combina, né? Adulterar em nome de Jesus? Não funciona.
A Bíblia diz que nós não podemos mentir, nós não podemos nos misturar com as coisas impuras dessa geração. Nós temos uma cidadania celestial. As nossas vidas estão nas mãos de Deus e nós precisamos mantê-las lá. Tem muita gente que vai deixando, entra um pecado, entra outro, uma mentira, um pensamento, um sentimento, um olhar, uma palavra, um gesto, uma ação ou uma omissão, e você vai se endurecendo. O pecado endurece o homem, ao ponto de ele não sentir mais nenhuma dificuldade em pecar. Porque a mente de Cristo não o controla. A Bíblia diz que a nossa mente, ela pode ficar cauterizada. Sabe o que é cauterização? Por exemplo, a pessoa vai fazer uma cirurgia, tem que fazer uma cirurgia, e normalmente os médicos cauterizam aquele corte que foi feito, porque vai sarar com muito mais rapidez e não vai ter nenhum problema, né, no pós-operatório. Só que aquela cirurgia, ela vai ficar marcada. Onde foi cauterizado, fica marcado. Então aquilo endurece. Aquilo vai ficando, sabe, realça. Então, na nossa mente, nós podemos ser tão endurecidos ao ponto de não ter mais ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Nossa mente fica cauterizada, endurecida, ela fica impenetrável. A mente de Cristo já não entra mais na nossa mente para mudar os nossos comportamentos. Portanto, se nós tivermos a mentalidade celestial, nós não seremos escravos de nenhum pecado e de nenhum comportamento. Jesus falou que aqueles que são vencidos tornam-se escravos daqueles que os vencem. Todo pecado quer ser o Senhor da nossa vida. Toda modalidade de pecado quer tomar conta da nossa vida. E se alguém não se arrepende e não foge do pecado, se alguém não se santifica, se alguém não resiste, torna-se escravo daquele pecado. Essa é uma situação terrível. Portanto, se nós tivermos esta mentalidade, nós vamos entender o que Paulo falou aos Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Sabe, essa mutualidade no aconselhamento, nós precisamos praticar isso. É um ajudando o outro, na limitação, na queda, naquela falta de entendimento, naquela imaturidade. Nós precisamos nos ajudar mutuamente, gente. Existe uma mentalidade distorcida hoje que só os pastores, só os líderes são responsáveis para orientar a igreja. Não! A igreja precisa se autoaconselhar, mutuamente se aconselharem. Eu aconselho você, você me aconselha a mim, eu aconselho o outro aconselha o outro. Nós precisamos ser maduros para fazermos isso, ao ponto de tudo o que fizermos, seja em palavra ou em ação, que façamos em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Assim, ter a mente de Cristo é viver e andar pela palavra de Cristo. Como é que eu sei que eu tenho a mente de Cristo? Quando eu ando pela palavra.
Quando a palavra me orienta, me ilumina, me guia. Quando a palavra coloca freio. Quando a palavra estabelece limites. Quando a palavra de Deus se torna o norte para a minha vida. Portanto, a mente de Cristo em nós determina nosso comportamento diante das crises e adversidades da vida. Quem tem a mente de Cristo, ele manifesta o fruto do Espírito Santo, que é tolerância ou equilíbrio. Uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela é equilibrada. Sabe, a razão dos grandes problemas da nossa vida, no lar, no trabalho, na sociedade, onde quer que seja, a falta de equilíbrio, a falta de altruísmo. Você não se coloca no lugar do outro, você não passa a ser tirador do outro, você não respeita a limitação do outro, você quer nivelar o outro a si mesmo, a sua régua que tem que prevalecer. Mas isso é ser mau, isso é você não ter sentimento de compaixão. Portanto, a mente de Cristo em nós determina o nosso comportamento diante das crises e adversidades da vida. Seguir a Cristo, viver com Ele e para Ele, só é possível quando sua mente, a mente dEle, nos ensina a filtrar os pensamentos e sentimentos estressantes que invadem nossa mente e alma e que nos fazem adoecer. Essa geração é uma geração adoecida na alma. Gente, uma alma adoecida, eu vou dizer para vocês, só quem experimentou sabe. Você não acredita que você voltará a ser uma pessoa normal. Quando você entra num ciclo de depressão, você não acredita mais na vida. Você perde a alegria de viver. Por que as pessoas se suicidam? Elas não querem morrer, queridos. Elas querem acabar com aquela dor que ela nas suas entranhas. Ela não quer morrer. Ela quer se libertar, mas ela não sabe como. Ela perdeu o controle, perdeu o domínio. Mas quando você passa pelo vale da sombra da morte e sai do outro lado, vivo, sobreviveu, você diz, glória a Deus, o Senhor é o meu pastor, sempre estará comigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os que mais sofrem são os que mais sabedoria têm para aconselhar os que estão sofrendo. Isso é a mente de Cristo, que nos torna mais humanos. E por fim, a mente de Cristo nos ensina a perdoar sem esperar o retorno, compreender sem julgar, acreditar no outro pelo valor que ele tem diante de Deus, não importando suas atitudes imaturas. Nos capacita, a mente de Cristo, nos capacita a nos colocar no lugar do outro, para entender suas ações e comportamentos. E isso é que é ser altruísta. Jesus foi altruísta com Nicodemos. Jesus foi altruísta com aquela mulher que a Bíblia nem nome dá a ela, que foi pega em um flagrante ato de adultério. Ele foi altruísta com Mateus. Ele foi altruísta com os endemoniados. Ele sentia a dor de todo aquele povo. Ele sabia o que aquele povo estava sofrendo. Ele sabia o que era ser abalado nas suas emoções. Ele era um homem perfeito. Não tinha pecado, mas tinha todos os sentimentos e emoções do ser humano. Foi altruísta até o fim. Quando ali na cruz pregado, com aquela falta de ar terrível, com uma sede que os seus lábios rachavam a língua pregando ao céu da boca, ele dizia, Pai, perdoa-os,
eles não sabem o que estão fazendo. São cegos. Eles não têm entendimento, não têm revelação. Por isso estão agindo dessa forma. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Amados, se nós tivermos essa qualidade de caráter, de entender por que o meu irmão age daquela forma, por que a minha irmã age daquela forma, por que ele se torna, às vezes, tão arredio, tão cheio de ódio, de raiva, por que ele não se adapta a nenhum sistema de governo, nem no lar, nem na sociedade, de nenhuma forma. Se nós procurarmos as razões, os motivos, nós vamos ver que por trás de todo aquele comportamento tem uma pessoa doente na alma. Tem uma pessoa refém de comportamentos, de pecado, de sentimentos, de emoções. Deus nos chamou e nos levantou, nos dando a mente de Cristo, para que nós sejamos abençoadores na igreja. Pessoas que amam sem restrição. Eu amo, porque decidi amar. Não espero retorno, não faço esperando a pessoa me agradecer. Faça exatamente como Jesus. Eu amo sem esperar qualquer resposta ao amor. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração e logo...